E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do estudo das obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito do próprio André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, novamente aqui estamos dando continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 46 e no último programa, capítulo 46, intitulado Sacrifício de Mulher. E no último programa nós comentávamos sobre, continuávamos comentando, né, sobre o diálogo da mãe do André Luiz com ele, do que ela dá notícias ao André Luiz de que o pai dele vai reencarnar. E aí no diálogo ela fala que ele pergunta a ela se ele se encontra com ela em espírito. Ela disse que não, que com a ajuda de amigos o localizou na Terra. Na Terra no sentido das zonas de umbral, né? E uma semana antes. Aí nós comentamos sobre isso, sobre a necessidade dela ter tido ajuda de amigos para localizá-lo. Nós falamos sobre isso. Já preparando a reencarnação imediata. E ele não identificou isso, o auxílio direto, né? E ele quis fugir, ela dizendo a ele, noticiando a ele, que ele estava querendo fugir já das mulheres que o estavam subjugando, as mulheres com quais ele se relacionou aqui na Terra e continuavam querendo essa relação. E aí estavam subjugando ele, e ele quis fugir disso. No que ele quis fugir, a vontade dele de fugir já propiciou uma ajuda. Não que ele estivesse talvez arrependido do que fez, ele não está dizendo isso aqui, mas ele quis fugir do problema, já propiciou uma ajuda, né? Tal a misericórdia divina, como a gente pode ver aqui já estampado nessa situação, né? Bastou um pequeno detalhe para a ajuda vir, e é sempre assim. Que ainda o estavam subjugando. Falamos sobre isso, relatamos o que está no Livro dos Médiuns, capítulo 23, quando Allan Kardec fala da subjugação. E também, e finalizamos o comentário quando ela diz, quando André Luiz indaga que se é possível, como é que ele pode assim encarnar, porque ela diz a ele que vai ser jungido a nova situação carnal sem que ele tenha interferência, escolha de nada. E o André Luiz fala, mas isso é possível, como é que fica o livre-arbítrio dele? Então, sobre essa indagação, o livre-arbítrio, que nós vamos começar o programa de hoje já comentando isso. Porque ela diz assim, como é possível? E a liberdade individual? Ela não, ele que pergunta. Ele que pergunta, né? Como é que isso é possível, mãe? Ele não tem livre-arbítrio, papai não pode escolher? Isso. E aí a gente pode nos reportar a questão... Aí ela responde. Ela vai responder, mas antes dela responder, se eu só falar um pouco do livre-arbítrio, que é a liberdade individual, que está na questão de número 833 do Livro dos Espíritos. São duas perguntas que a gente pode colocar para analisar aqui. A 833 é uma delas. É que Allan Kardec pergunta assim, é liberdade de pensar. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Então, Kardec está perguntando qual é a situação que o homem, que o ser humano goza de absoluta liberdade, né? Os espíritos respondem, no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias, quer dizer, freio. Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilado. Então a resposta é muito interessante para o nosso aprendizado sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nós temos ilimitadamente, sim, no pensamento. Mesmo aí, tendo ilimitada liberdade, pode-se deter o voo. O que é deter o voo? É colocar ideias novas naquilo que a gente pensa, para poder a gente raciocinar
mesclar as ideias novas com aquilo que a gente vem fazendo, que é o que vai acontecer com ele, com o Padre André Luiz futuramente, com certeza, que nós comentávamos até no programa passado. Ele vai ser criança novamente, a importância da educação moral que os pais vão dar a ele, e aí ele vai trazer a sua bagagem, o seu pensamento, o seu modo de ver a vida, que ele vem trazendo algumas encarnações, no caso aqui com as mulheres, né? Só que a educação que vai ser dada a ele vai ser essa questão de deter o seu voo do seu pensamento errôneo. E aí vai embaraçar o pensamento dele para ele poder embaraçar no sentido de colocar ideias novas. Porém, a resposta dos espíritos continua, porém não pode aniquilá-lo. Quer dizer, se ele quiser, ele continua pensando do mesmo jeito. É claro que a nossa fatalidade é o bem, como os espíritos dizem. E para a nossa fatalidade ser o bem, o nosso pensamento tem que mudar. É nesse sentido que a gente vai colocando ideias novas na nossa mente. E na pergunta 843, também sobre livre-arbítrio, Allan Kardec pergunta assim: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina, lógico. Mas na 844, só para a gente fechar esse raciocínio um pouco do livre-arbítrio, tem muito mais coisa, claro. Allan Kardec pergunta se do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento. Quer dizer, desde criança, o livre-arbítrio. Os espíritos respondem: há liberdade de agir, desde que haja vontade de fazer. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, porque o espírito, quando reencarna, ele está na dependência daquilo que os seus orientadores vão passar para ele, não é? Então, quase nula é a liberdade. Aí, novamente, relatando a importância da educação moral para esse espírito, para ele desenvolver ideias novas e o seu livre-arbítrio que mora integralmente no seu pensamento, mudar. Então, é mais ou menos assim que os espíritos veem a questão do livre-arbítrio. Tereza, quer falar alguma coisa? A resposta. Agora vamos lá na resposta. Então, continuando. Minha mãe sorriu, algo triste, e obtemperou. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Drásticos aí é compulsória. Compulsória, é. Quer dizer, é aquilo que a gente comentou. A Tereza até comentou no programa passado, não foi? Ainda? É, porque não tem condições de escolher. O melhor para ele vai ser aquilo. Continuando, ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Então ele está fazendo, né? A mãe do André Luiz está usando uma metáfora para mostrar que a reencarnação é um remédio para todos nós, mas tem remédios que são tão amargos, como ela coloca, que precisa até de ajuda para engolir o remédio. No Livro dos Espíritos, na pergunta 262A, Kardec questiona aos espíritos: quando o espírito usa seu livre-arbítrio, a escolha da existência corporal depende sempre da sua vontade, ou essa existência pode ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Então, Kardec quer saber o seguinte: o espírito não é mais primitivo, ele já usa, né, a sua vontade, ele já é algo evoluído. Ele encarna, né, a sua próxima encarnação, ele pode escolher ou Deus pode impor a encarnação para ele? Resposta: Deus sabe esperar. Não expressa a expiação, não apressa a expiação. No entanto, perante a lei, o espírito pode ter uma encarnação compulsória quando, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que poderia ser mais útil, e quando essa encarnação pode servir à sua purificação e adiantamento, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então, a gente vê que é o caso do Laerte. O Laerte, ele ainda não tem condição de escolher uma encarnação que lhe vá ser útil.
para a sua evolução moral, principalmente porque ele não só faliu a nível afetivo. A gente lembra que ele era avaro, ele era avarento. Então, ele como é que se diz? Ele burlou a lei de Deus, né, de alguma maneira. Ele abusou do dinheiro, ele abusou do poder, ele abusou do sexo. Então, ele não é só, a gente está aqui, lógico, elas são as cobradoras principais dele, né? Mas ele teve deslize em várias áreas. Então, ele não saberia escolher uma reencarnação que vá, de alguma maneira, educá-lo, como o Marco colocou, não é? A importância da educação moral na infância. Então, a Matilde não, Opa. Que ela não tem nome aqui, a Matilde é a mãe do Gregório. Ah, no caso lá foi a Matilde, né? Aqui a mãe do André Luiz, não é? Pediu a intercessão de amigos e conseguiu uma nova oportunidade para o Laerte, porque como está no livro dos Espíritos, na pergunta 262A, ele não tem condição ainda de escolher o melhor para ele. E isso acontece com ele e com muitos de nós. Quem sabe se nós não reencarnamos com alguém escolhendo para a gente a nossa encarnação, porque a gente não tinha condição de escolher o melhor. Muitos de nós na Terra devemos ter vivido a mesma... Em algum momento a gente viveu essa situação do Laerte, com certeza, de não saber fazer as melhores escolhas. Então, a gente precisa se lembrar que o Laerte, quando é que ele foi livre? Ele foi livre, ele usou o livre-arbítrio dele para ter o comportamento afastado das leis de Deus, o comportamento equivocado dele. Agora, a colheita do que ele plantou no coração das amantes, no coração das pessoas, ele vai ter que pegar, né? Essa semana, numa reunião na nossa casa espírita, nós lemos uma página intitulada Amarguras de um Santo. O título é esse, Amarguras de um Santo. Está no livro Cartas e Reportagens de Além Túmulo, de Humberto de Campos, o espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Reportagens de Além Túmulo. E é a história de um sacerdote espanhol do século XVI. Final do século XV, isso, exatamente, é isso mesmo. Final do século XV, ele era um inquisidor. Inquisidor ou inquisitor? Eu já não sei, desculpa, inquisidor. Português é complicado, mas vamos lá. É inquisidor. E perseguindo os judeus. Isso é histórico, a gente não está criticando aqui religião de ninguém, pelo amor de Deus, até porque nós estávamos lá. Nós somos reencarnacionistas e tem que lembrar disso. Bom, então ele era um inquisidor e perseguindo os judeus. Naquelas perseguições ele foi assassinado por um grupo de judeus dentro da igreja, durante uma celebração, inclusive. A facada, se não me engano. Foi assassinado ali e tal, aquela coisa e tal. E por causa disso, foi canonizado. Como tem muitos, entre aspas, santos que não são santos. E o Humberto de Campos fala isso. E aí ele foi canonizado. Então, porque ele foi canonizado, todo mundo, depois que desencarnou, deve ter tido uma lápide muito bonita e tal, e começaram a pedir coisas a ele, porque era um santo, virou um santo. E pede dali, pede daquilo, e ficou atormentado com isso. Vamos ver daqui a pouco o que tem a ver com o pai do André Luiz. Ele ficou muito atormentado com isso. E nesse tormento, isso perturbou ele. 100 anos. Um século. Durante esse período, ele se reconheceu que ele não era santo. Isso é muito importante, porque o que não é o que está acontecendo com o pai do André Luiz, não está reconhecendo o erro, ele está fugindo, é diferente. Ele reconheceu que ele não era santo, e isso foi atormentando. Ele recebendo pedidos de... Imagina, a pessoa em sofrimento pedindo cura de um filho, aquilo outro. Para ele, isso chega. Ele era trazido, entre aspas, as pessoas... Atraído. É atração mental, isso é poderosa. É muito poderosa. Então, com isso, depois de um século nesse tormento, ele pede a Jesus, pede a Deus, para que ele volte à Terra, vamos dizer, entre aspas, escondido dessa situação toda.
E aí ele vem, nós falando do final do século XV, então no final do século XVI, já com a escravatura já iniciando no Brasil, ele pede e ele vem. E os espíritos... e aí é o relato importante, que é o que a Teresa estava comentando agora. O melhor para ele, que os espíritos, os bons amigos espirituais, o Humberto de Campos fala lá, conseguiram para ele uma encarnação em uma pele, e num corpo com pele, com a epiderme negra, para que ele fosse uma encarnação de escravo, aqui no Brasil, escondido daquela situação. Então, na encarnação de escravo, não foi uma só, não, foram mais de uma, né? E aí ele começa a se regenerar o seu espírito. Então, é uma encarnação de sofrimento? Com certeza, mas foi o melhor. E ele agradece por isso depois, na página que ele escreve através que Humberto de Campos escreve a história dele através do Chico, dizendo que ele agradece. Dá até o nome dele, né? Domingos Gonçalves. Domingos Gonçalves. Depois pode pesquisar na internet que eu já achei lá e tem. Então é isso. Então, o que isso tem a ver com o pai do André Luiz? Ele, o Domingos Gonçalves, ele pediu essa situação. Não precisou ser imposta. Ia acontecer, mas ele pedir é melhor. É claro, porque favorece. No caso aqui do pai do André Luiz, não. Vai ser imposto porque ele nem teve equilíbrio para pedir. E foi o melhor que conseguiram para ele. Não é? Então, graças a Deus. E na pergunta, Teresa, a Teresa, você leu a pergunta 262A, não foi? Isso, Que é, na pergunta de número 337 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Certo, do mesmo modo que as diferentes provas, mormente quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha em conhecimento de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido, olha o que os espíritos falam, ser constrangido a se unir ao corpo, ao determinado corpo para sua melhora, né? Então, mas ele perdeu o livre-arbítrio? Não, isso... porque o livre-arbítrio estava na sementeira, onde ele plantou as atrocidades, no caso desse senhor, né, do padre lá, né, do sacerdote espanhol, e o do Laerte aqui, do pai do André Luiz, dessa última encarnação dele, que ele abusou do dinheiro, do poder, do sexo, ele abusou de várias, ele não de perdeu, várias coisas. Como a Teresa colocou muito bem, o livre-arbítrio ele exerceu na sementeira. E ele vai continuar exercendo. Sempre. Porque ele vai reencarnar, lembramos sempre disso, da importância da educação moral de uma criança. Claro que a gente tem que dar o pão, o remédio, se é necessário, cuidar da saúde. Claro que é, lógico, o corpo é um templo do espírito, é a melhor máquina que a gente tem aí no mundo. Mas a educação do espírito é primordial, porque esse espírito é um espírito velho, já recalcitrante em vários erros. Somos todos nós que daqui a pouco vamos ser criança novamente na próxima existência. Então ele exerceu o livre-arbítrio na sua sementeira e vai continuar exercendo, porque na pergunta, que é o que a gente leu na pergunta 833. Na 833 e na 843. Na 833 os espíritos falam que o homem goza de ilimitada liberdade no seu pensamento. Ilimitada, ele vai continuar assim. A não ser o louco. Aquele que vem totalmente louco, ainda temporariamente não tem. Essa é a exceção. Mas nos outros, em qualquer outra situação, a liberdade de pensar continua. Que é o que está também bem explicado no livro Ação e Reação. Eu me esqueço aqui o capítulo, no caso da Sabino e da Poliana. Ele está numa encarnação compulsória. O Sabino, é uma criança totalmente deformada, totalmente, parece que tem hidrocefalia e tudo, e a Poliana, sua mãezinha, pobre, são paupérrimos, estão lá no meio do mato, lá na roça, sem condição nenhuma, e os espíritos dão um jeito. Bom, e aí o Sabino, o André Luiz vê ali o pensamento dele, ele está no pensamento de quando ele era um barão espanhol, me parece. Italiano. E um barão lá italiano que fazia atrocidades. O pensamento dele está lá, ele se acha aquela pessoa ainda. É a liberdade dele de pensar ainda.
Né? Então é isso. Então o pensamento é tudo. Aí agora ela vai dizer para ele uma coisa importante. Vamos lá, né? vamos Relativamente. Deixa eu só ver aqui. Peraí. Ela continua assim. Relativamente à liberdade irrestrita, olha o que ela vai dizer. A alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Só o espírito muito superior é que pode realmente escolher o que vai fazer nas próximas encarnações. Pelo menos no meu caso pessoal, antes de ser espírita, eu achava que liberdade é poder fazer o que eu quisesse. Num termo genérico até é, porque a gente está vendo aqui que o pensamento é tudo, eu posso pensar, porque antes de fazer alguma coisa a gente pensa. Eu fiz sem pensar, isso não existe, a gente fala, mas não é assim, tem que pensar antes, não é? O pensamento nosso é contínuo, depois de milhões de experiências em vários reinos. E ela está dizendo aqui que o direito de invocar pode, desde que eu tenha o dever dentro de mim. Aí depois que eu me tornei espírita é que eu vi e custei entender isso. Só vamos ser realmente livres quando obedecemos a Deus. Isso. Eu falei, mas como é que pode eu ser livre e obedecer a alguém? Aí é que os espíritos explicam. Graças a Deus a gente consegue entender isso. É porque, obedecendo a Deus, eu me livro dos vícios. Aí sim. Eu falei, poxa, agora eu entendi. E aí eu vou ser feliz um dia. Realmente feliz, felicidade. Claro que a gente é feliz, nós amamos a determinada pessoa, nós gostamos do nosso trabalho, etc, etc. Somos felizes. Mas perenemente felizes, seja acontecer o que for, aí é mais difícil para nós ainda, na nossa condição evolutiva, porque nós não obedecemos a Deus. Não obedecemos. Raramente a gente... Desculpa. Porque senão a gente não reclamava tanto. Não é? A gente lembra aqui da Alcione. Isso. Ela que já é um espírito, né, no dizer de Emmanuel, é um anjo que reencarnou na Terra. Ela usa o livre-arbítrio dela para pedir para voltar. Não é? O Astênio, que é o superior hierárquico lá a ela, ele até coloca alguns obstáculos para ela pensar. Mas como ela é alguém que já compreende o dever que ela tem e já o pratica, ela tem o direito de pedir, de fazer escolhas, não é? Então é o que a mãe do André Luiz está dizendo aqui. Relativamente à liberdade restrita, a alma só pode invocar esse direito quando compreenda o dever e o pratique. Então, quando a Alcione pede para voltar, ela já é uma alma que compreende o dever de um espírito, criatura de Deus, não é? E ela compreende e pratica as leis de Deus. Então, ela tem, como ela coloca aqui, uma liberdade maior. Então, o Astênio, quem já leu o livro Renúncia, o Astênio diz para ela, minha filha, ele tenta até dissuadi-la, porque a gente sabe também uma outra coisa, que só os espíritos puros não erram, não falhem nas suas missões. A Alcione, ela é muito elevada em comparação à humanidade da Terra, mas ela pode falir. Ela não é ainda o espírito puro. Segundo os espíritos, só Jesus não projetou sombra. Só os espíritos puros, esses que são considerados espíritos crísticos, não é? Que Allan Kardec, quem tiver interesse em ler, Allan Kardec fala isso na Revista Espírita de 1868, no mês de fevereiro. Ele vai botar algumas mensagens sobre os Messias, sobre os Cristos. Esses não erram, mas ela, então, como ela pode falir na sua missão, mas ela já pode escolher, como ela o fez. Ela quis voltar para ajudar a alma gêmea e ajudar um grupo também grande de espíritos ligados a ela do passado. E ela fala um detalhe importante, que a Teresa falou, é instrução. A alma pode invocar esse direito somente quando compreenda. Como é que a gente compreende alguma coisa sem se instruir antes, né? Compreender, se instruir. E o tempo está acabando. O assunto é muito bom, por isso que o tempo é rápido. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho e fiquem com Deus. Um grande abraço para seu Jorge, seu Nilton, Dona Rosária.
e todos os amigos, não é, de São Paulo, de Minas, que mandam recado para nós. Um grande abraço a todos, muita paz de Jesus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.